Bom dia! Esse início de ano eu quero colocar umas coisas artísticas que eu comecei e não terminei em prática, para que eu possa fazer o processo de continuação e finalização dos projetos. E começando a partir desse vídeo aqui também, é um projeto de crochê, que desde o ano passado que eu comecei a fazer e até agora eu não terminei, porque eu ficava transitando de arte em arte e acabava não finalizando alguns projetos que eu tinha começado. E para começar o ano assim, de fato, terminando o que eu não terminei, vou começar por este projeto que é o quê? Uma capa de crochê para esse travesseiro aqui. Eu comprei esse travesseiro aqui em um brechó, ele custou 5 francos. Quando eu olhei para ele, tinha outros lá de outros tamanhos, mas na época eu tava muito afim de fazer um travesseirinho assim quadrado, de quadradinhos de crochê. E quando eu olhei para ele, poxa, tá tão baratinho, vou levar, claro. Só que aí eu comecei a fazer o projeto, fui empurrando com a barriga, muitas coisas também aconteceram, fui fazendo outras coisas de arte também e não terminei. E aí eu pensei, tô com uns projetos de arte para dar início aí, para trazer mais pro canal, mas tem outras coisas também que eu não terminei, então vamos embora fazer, né? Eu vou mostrar aqui para vocês as cores que eu tô usando, enquanto a gente também vai batendo um papo para vocês me conhecerem melhor como foi que eu comecei a minha jornada artística no crochê também. E deixar esse vídeo aqui bem gostosinho, bem leve, aqui ao redor das minhas plantinhas. Falando sobre o violão, eu recebi um comentário em um vídeo, eu não lembro mais qual foi o vídeo, se foi num vlog que eu fiz. Uma inscrita me perguntou, Joy, tu toca violão? Aí eu fui responder pra ela, mas já pra responder aqui, por caso vocês tenham alguma dúvida, porque vocês estão vendo o violão aqui, eu não toco não, viu? O jeito que eu toco o violão é na forma de percussão. Eu viro ele assim, porque eu gosto muito de tocar percussão. Não sou profissional não, eu toco só por hobby, coração de alma, assim. Porque profissional não toco não, foi uma profissional não toco não. E o bichinho já tá todo lascado aqui porque minha filha já pintou e bordou com ele. Essa é a forma que eu gosto de tocar ele. Esse violão, ele não tá tão 100% bom pra tocar, assim, porque ele tá com uma parte aqui meio que quebrada. Ele é mais pra decoração e se você quiser tocar corda, rola de tocar, só que ele tá todo desafinado, eu não sei como é que afina, eu sei que tem aplicativos que ajudam também, mas assim, não é muito a minha vibe não. Quando eu toco assim com cordas, mais assim, pra brincar com as crianças, tocar uma coisinha assim, fora de ordem. Esse violão foi meu esposo que comprou de um amigo dele que tava precisando de uma grana, aí ele comprou, meu esposo também não é muito do ramo musical, aí ficou aqui na casa só por decoração. Continuando o assunto crochê, eu vou usar essas cores aqui, eu decidi pegar essas cores, esses tons de verde, com esse tom de marrom, amarelo e um bege. Quero fazer a junção dessas cores, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não tem. Daí eu vou misturando, eu já fiz um quadradinho aqui, pra eu fazer a medição de quantos quadrados vai caber em cada lado. Daí eu fiz essa mistura aqui e eu vou misturando assim a ordem, sabe? Não vai ficar todos os quadrados iguais, não. Eu vou misturando assim a ordem das cores, mas vão ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas para fazer esse quadrado. E sempre na última carreira eu vou deixar dessa mesma cor bege, porque a base dos quadrados assim eu quero deixar nesse tom mais de bege assim. Daí eu vi que dá para fazer 3 carreiras assim e 3 carreiras assim. Então 9 de um lado, 9 do outro e depois eu vou ver como é que eu vou fechar. A agulha que eu tô usando essa agulha aqui de 5 milímetros, tesoura para cortar, né, a linha. No mais é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida mais, não sei se eu vou conseguir ficar aqui o processo todinho não, de criação, porque vai demorar um pouquinho, mas vou ficar aqui até a minha lombar aguentar. Eu tenho outras cores aqui, além dessas, mas senti assim de fazer uma coisa meio verde amarelo, assim com marrom. Umas cores que lembrem também assim cores da natureza, o verde amarelo que lembra um pouquinho da minha terra.
Brasil, o marrom, que lembra muito da terra. Eu gosto muito de cores aterradas assim, cores da terra. Verde, que lembra as plantas, que eu amo demais. Senti de fazer mais nessas cores assim, porque eu também tenho muita coisa assim espalhada pela casa de arte, coisas artísticas assim coloridas. Aí, menina, se deixar também a casa fica um carnaval. Gosto! Mas quero ver se eu consigo também, com o tempo, ir modificando algumas coisas, né? Não que eu não goste, assim, da decoração da minha casa, mas vez ou outra a gente tá sempre mudando, né? Muda móveis de lugar e bota um negócio aqui, tira dali, né? Porque ciclos da vida, né? A gente precisa de movimento na vida, coisas naturais, né? Até a natureza aí é cíclica, tá sempre em mudança constante, as estações do ano, então a gente é assim também dentro de casa, né? Uma vez ou outra a gente sente de estar um pouco mais aberto para cores, outras vezes mais umas coisas mais neutras, sabe? Tô sentindo assim de ir fazendo essas mudanças na medida do possível e do tempo também, né? Porque às vezes as coisas não dá para fazer tudo no tempo que a gente quer, né? E principalmente projetos artísticos assim, mais manuais, que leva mais tempo para terminar e que tem alguns processos artísticos assim, quando eu faço algum projeto um pouquinho grande, que leva mais tempo, às vezes no caminhar do projeto assim, eu sinto um pouquinho de estagnação, de estar fazendo praticamente a mesma coisa sempre. Aí por isso que às vezes eu pulo para uma outra arte para fazer alguma coisa diferente, para sair um pouco daquela mesmice da arte. E aí quando eu vejo, eu esqueci já do outro. E assim vai. É mais quando eu pego também assim uma encomenda, né, de cliente, que aí eu tenho que focar mesmo para terminar mais no tempo. Gente, falando um pouquinho assim sobre como eu comecei, né? Minha coluna já tá começando a doer, só eu pegar um banquinho. A senhora de 30 e poucos anos, né, não aguenta. Às vezes nem yoga salva. A pessoa tem que manter o exercício físico diário, viu? Porque senão a lombar começa a gritar, pedir socorro. Sobre o meu início, né, na jornada artística do crochê, de fato mesmo, assim, começou um pouquinho depois da pandemia. Acredito que no mesmo ano da pandemia que eu comecei a praticar mais, né? Tanto o crochê, que foi uma arte nova para mim, apesar de que eu já tive contato com crochê antes. Eu tive contato com crochê desde pequenininha, porque as minhas avós faziam, minha mãe também fazia de vez em quando. A minha mãe, ela é artesã, ela faz diferentes tipos de artes, assim, ela gosta de fazer arte reciclagem, ela gosta de fazer decoração, assim, com materiais usados. Ela também faz bordado, faz aqueles pontos de cruz também, faz algumas coisinhas de crochê. Então eu sempre tive esse contato, né, com as mulheres da minha família, tanto na parte materna quanto paterna também, com algum tipo de arte, né? Minhas avós eram costureiras também. A minha tia, a filha da minha avó paterna, ela sempre trabalhou como costureira e sempre tive esse contato e com o crochê também. Só que aí chegou uma época assim da minha vida adulta que eu senti uma vontade de praticar o crochê. Só que eu comecei de uma forma que não foi muito legal, porque eu fui praticar o crochê, para quem é iniciante, de uma forma bem complicada. Ou seja, usando uma linha bem fininha, com uma agulha bem fininha, daquelas que tem uma cabeça bem pequena, e isso se torna muito difícil, principalmente para quem é iniciante, né? Então eu me frustrei no início, porque primeiro eu sou canhota e muitas das vezes quando alguém iria me ensinar, a pessoa que me ensinava era destro, e aí eu via como se fosse o mundo do outro lado. E para mim era muito complicado. E aí quando eu comecei a ver conteúdos também na internet, a maioria dos crocheteiros que eu vi os vídeos são destros também. E para mim, que não entendia nada assim de crochê, a forma de pegar na linha, na agulha, era bem complicado, porque cada crocheteiro pega na linha e na agulha de uma forma diferente. Apesar de que muitas pessoas também pegam da mesma forma, mas existem diferentes formas de você pegar assim. Você vai ver qual é a melhor forma que você vai se adaptar.
Então, às vezes, eu pegava uns vídeos, assim, de pessoas que já eram destro, aí eu tinha que ver com o outro lado do cérebro, a forma como era. Às vezes, a pegada que a pessoa ensinava, eu não conseguia fazer o crochê daquela forma, ainda mais fazendo com a linha bem fininha, né? E aí eu me frustrei, assim, aí depois de um tempo eu abandonei o crochê, fiquei meio assim, ai, poxa, uma arte tão bonita, mas não tô afim. Aí continuei fazendo as outras coisas que eu já fazia, colagem, pintura, aquarela, já tentei cerâmica fria. Eu gosto de experimentar um monte de diferentes tipos de arte, assim, sabe? Eu sou uma multiartista plástica, também gosto de arte digital, gosto muito de fazer arte digital, só que no momento eu não tô muito na vibe mais, porque eu já fiz demais, assim, arte digital, e eu comecei a sentir muita falta, assim, de fazer artes mais tradicionais, manuais, né, de pegar na tinta, no lápis e fazer desenhos. Apesar de gostar muito de fazer arte digital, mesmo que seja numa tela, mas eu uso uma canetinha para desenhar, fazer as coisas, né, como se fosse um lápis, mas é na tela. Enfim, as duas formas eu gosto. E aí, quando foi na época da pandemia, assim, aquela coisa, né, que todo mundo tinha que ficar dentro de casa, isolados, foi quando surgiu essa vontade, de novo, não sei como, não sei se eu vi coisas na internet sobre crochê que aflorou na minha alma essa vontade de aprender de novo, enfim. Ah, lembrei, eu vi alguém na internet fazendo crochê. Eu tô em cima do projeto, foi isso que me fez lembrar. Vou mostrar pra vocês. Eu vi alguém fazendo crochê com fio de malha. E a largura da linha é bem grossinha, assim, é tipo na espessura do meu dedo midinho, assim, mais ou menos. E aí eu achei incrível, assim, as artes que a crocheteira ou o crocheteiro, não sei, o artista estava fazendo, porque a partir dali eu comecei a pesquisar várias coisas, né, de crochê com fio de malha e tal, porque eu senti ali, eu percebi que talvez iria ser um pouco mais fácil de eu começar a aprender de novo, né? Aí eu dei uma nova chance, assim, tanto para mim quanto para o crochê, e eu amei, comprei o material, comprei uma agulha também mais grossa, né, maior, que se adeque à espessura da linha do fio de malha. E aí foi quando eu fiz o meu primeiro projeto, que foi um tapete de crochê com fio de malha. Não sei se vocês já viram por aí em algum vídeo meu, mas eu tô aqui por cima dele. Vou mostrar aqui, não dá pra mostrar tudo não, mas no final do vídeo eu posso mostrar, que aqui tá uma bagunça. Mas foi esse meu primeiro projeto, assim, de crochê com fio de malha, esse tapete aqui, ele é bem grandinho. Foi uma delícia fazer esse projeto com ele, e eu já me desafiei a fazer um projeto grande, né? Mas eu fui na cara e na coragem, porque eu percebi que como o fio de malha ele é mais grosso, assim, a linha, seria mais de boas, assim, se eu tivesse que desfazer. Enfim, hoje em dia eu já nem ligo mais, pode ser a agulha, a linha mais fina que for, e, né, errou o ponto, tem que desmanchar. A partir daí eu fui experimentando outras formas de crochê com outras linhas, assim, com linha de lã, que eu gosto muito de fazer trabalhos com esse tipo de linha. E foi só evolução, assim. Gosto de fazer diferentes tipos de arte, assim, com crochê, fazer roupas, acessórios, coisas de casa, decoração. E aí, com o passar do tempo, eu fui só me aprofundando mais, praticando mais. Vez ou outra, eu dou uma diversificada nos tipos de arte. Uma hora eu tô fazendo crochê, outra hora eu tô fazendo pintura, outra hora eu faço alguma coisa de artesanato, enfim. Porque eu passei um tempo, assim, um pouco com bloqueio criativo, meio cansada, assim, do Instagram, porque eu partilhava minhas artes lá. Ainda tá lá, né, o perfil, mas eu não fico interagindo mais como antes, assim. Mas tá por lá. Sempre que eu fizer alguma coisinha, eu posto lá e tal, só que eu não fico mais lá, não. Eu deixo o aplicativo desinstalado. Eu quero muito ver ele feito. Já tem um tempo que esse travesseiro já tá embolando aqui na cama da gente, aí todo dia quando a gente vai dormir, bota no lado de cá, aí tira, bota, eu não, menino. Vamos terminar isso aí, tocar a vida. Bom dia, hoje já é outro dia, porque eu não consegui fazer todos aqueles novos quadradinhos no mesmo dia. Tive que fazer algumas pausas, fazer algumas coisas de casa, enfim. Terminei no outro dia, a outra parte, já juntei, ficou assim.
Aqui atrás ainda tá tudo cheio de pontas, né? Eu vou ter que arrematar tudo isso no final. Geralmente eu gosto ou de arrematar de um quadrado por quadrado ou tudo no final, pelo menos assim. Eu fiz essa parte, daí eu arremato tudo. Pra quem não sabe o que é arrematar, é tipo esconder o restinho dessas sobras aqui por dentro. Tanto para ficar tudo escondidinho, para proteger também o nó, para não desmanchar futuramente. Apesar de que eu dou um nó bem forte mesmo, tem pessoas que usam uma colinha de tecido para poder segurar melhor o nó, mas o nó que eu dou nunca deu problema, nunca soltou nem nada. Então ficou assim. Eu só tenho que fazer agora a outra parte, né? E vamos ver como é que vai ficar. Para não ficar muito longo, porque eu já conversei demais com vocês no início do vídeo, eu vou gravar só um pouquinho fazendo, e aí quando eu fizer a outra parte eu volto aqui para mostrar para vocês. E depois a gente vai fechar tudo junto aqui no vídeo. Cheiro! Enquanto eu tava aqui crochetando, eu tava refletindo sobre algumas outras coisas, assim, porque parece que eu tenho tanto para expressar sobre os meus processos artísticos e quando eu paro de falar, vem outros insights na minha mente, assim, que eu esqueci de falar e que eu acho que seja importante de falar e de deixar registrado e de me comunicar também sobre. E às vezes parece que não é o suficiente, porque eu acabo falando e várias coisas se conectam com outras também. Mas esse processo também da pandemia, né, que eu comecei assim a praticar também o crochê nessa época. E pelo fato de eu estar morando em outro país, né, quando eu vim morar aqui foi justamente no ano que começou a pandemia. E aí foram processos muito intensos, assim, que eu vivi e vivo até hoje, né, como imigrante. Na época da pandemia também eu engravidei da minha segunda filha. E eu não sei por que eu tô com vontade de chorar. São várias sensibilidades e coisas que atravessam, né? Tanto de coisas pessoais que se conectam também com a arte, né? E a reconexão das coisas da ancestralidade, que eu tenho muita conexão dentro da minha arte, que muitos dos meus processos de arte também se conectam muito com a minha ancestralidade afropindorâmica, né? Então, eu sempre me vejo reconectando e acessando outros canais, assim, e canalizando várias coisas da minha ancestralidade através da arte também. Diante de todos esses anos que se passaram, como eu tô longe de onde eu nasci e cresci, foi a partir daqui também, quando eu vim morar aqui, que eu comecei a praticar mais e a divulgar as minhas artes como forma profissional também, como processos terapêuticos e de hobby, tudo misturado. Para mim é um processo muito singelo, único, inefável, singular de mim, que me fez, né, querer também aprender o crochê, porque eu tenho essas lembranças também da minha infância, das minhas avós, principalmente das mulheres que iniciaram o crochê diante da história do crochê. E isso me fez, de alguma forma, me sentir um pouco mais reconectada à minha ancestralidade feminina também, através do crochê. E nas minhas outras artes, como eu já falei também, principalmente estando longe da minha cultura e morando em um país que tem uma cultura completamente diferente. E aí entra o processo espiritual, né? Essa coisa do despertar da consciência, equilíbrio espiritual e conexões espirituais, que eu tenho muito essa ligação também com a espiritualidade e que a arte tá ligada também nisso, né? Então, são várias coisas que se conectam, sabe? São vários cordões aí e conexões de vidas e dimensões que fez, né? De alguma forma eu começar também a praticar o crochê, talvez por essa saudade e distanciamento também do meu berço, né? Da minha cultura. Praticar arte, para mim, além de ter todas essas reconexões, é como uma lembrança e um contato que eu necessito ter diário ou mesmo que frequente com a minha ancestralidade, com todos esses materiais artísticos que me faz canalizar tanta coisa incrível assim, para me tornar um pouco mais mais completa e seguir nessa caminhada, né?
consegui terminar uma e duas, já arrematei a parte de trás delas. Agora eu vou unir elas assim, para poder fechar, né? Eu vou costurar aqui embaixo e em cima. Daí eu vou deixar essa parte aberta, porque eu vou colocar uns botões aqui. Terminei, tá aqui. Aparentemente ela parece ser menor do que o travesseiro, um pouquinho de nada, mas tem que ser porque o crochê ele estica, né? Ele dá uma esticada, ó, tá vendo? Mas ficou coisinha mais linda. Eu vou colocar agora o travesseiro dentro para eu ver como é que eu vou colocar os botões. Se eu coloco 3 botões, 4, se eu faço um acabamento aqui, ó, na pontinha, porque fica meio que fazendo um negócio assim, ó, de um quadrado pro outro, tá vendo? UK, tell me a damn thing, I'm lost. Então, deu certinho. Claro que tem essa parte aqui como se estivesse saindo, mas se eu esticar, dá pra fechar, sabe? Mas eu vou fazer mais uma carreirinha aqui de crochê pra poder ficar uma coisa mais retinha, assim, sabe? Não essas ondulações, assim, que fica. E aí depois eu vou colocar o botão. Vou usar esses botões aqui que eu tenho bastante, que é de madeira. I lose control. I think it feels a lot like freedom when I lose my hope. It feels like gold. Whichever way it's told, I'm the king of letting go. Yeah, my grip's pretty loose on the plot. Glitter in the gold, I wanna scream Geronimo as I fall down a hole in my thoughts. Yeah, pretend you got a grip, but fingers... E assim ficou a parte dos botões. Gostei muito desse efeito assim também sem zíper. E amo também esses tipos de botões assim de madeira, que combinou muito com a linha marrom. Amei demais, finalmente terminei esse projeto da almofada, top demais. On your plans, see, you can pull levers, push buttons, turn keys, move the knobs around, tell yourself you're in control. Just know that you're missing the point.